E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o vídeo de hoje está aqui dividido em 6 temas e já vamos começar falando de justiça, judiciário. Tiveram alguns eventos interessantes nas últimas horas, também algumas notícias na imprensa, como por exemplo o José Dirceu temendo ser preso novamente se uma coisa acontecer. Que coisa é essa? A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso. Depois quero continuar um assunto que iniciamos no vídeo de ontem. Na verdade já falamos um pouquinho no passado. Pessoas que estão saindo do armário e apoiando Bolsonaro. Por outro lado, o Lula vem tendo cada vez mais problemas. E aí eu quero falar com vocês sobre o Ciro Gomes, mostrar inclusive uma coisa que o Ciro falou e mais um vídeo do Lula falando absurdos rolou nas redes sociais. Depois vamos entrar em realmente assim em eleição, vamos falar de pesquisa, a Globo já tá soltando fogos, já tá tentando fazer a galera ficar animada, que falou, nessa semana pra Globo só existe 3 pesquisas, IPEC, Datafolha e a Quest. E falando em pesquisa, o Ciro Nogueira, que tá aí, debruçado, inclusive, na campanha de Bolsonaro, trouxe uma informação interessante ontem em sua rede social, apontando aí que Bolsonaro virou no estado de Minas Gerais, que é importantíssimo, segundo maior colégio eleitoral do país, e no 4º maior colégio eleitoral, o Lula também vem tendo alguns problemas e fica no Nordeste. Enfim, tem muita coisa falando nesse âmbito. Depois, assunto muito sério, pautas de esquerda. Não só o que o Lula tá prometendo, como o que as ONGs estão tentando avançar. E eu quero falar sobre o meio ambiente, que o Lula agora e a Marina fizeram as pazes. Tem algumas coisas que vale a pena destacar, até porque tem a ver com a pauta verde, mostrar algumas coisas também que o mercado financeiro anda pregando no Brasil. A turma do Benchimol da XP soltou um artigo muito preocupante. Depois de notícias positivas, Bolsonaro, nosso Brasilzão, e fechamos com notícias internacionais, se der tempo. Vamos começar já falando do Dirceu. Olha só. Segundo aqui o Metrópolis, Igor Gadelha, que escreveu a nota, saiu na madrugada de hoje, Na verdade saiu na manhã de ontem, 8 da manhã, me atrapalhei no horário. José Dirceu diz a empresários temer ser preso novamente. Por quê, O que será que o Dirceu fez? Só que interessante é o quê? O Dirceu tem dito em conversas reservadas temer que sua prisão seja decretada novamente caso Bolsonaro seja reeleito. Isso é estranho, não? Se assim, então, peraí. Se o Lula vencer, o Dirceu não vai ser preso? Por quê? Por quê? O que é que isso aqui envolveria? Não, porque as pessoas que, não sei, porque aqui envolve o STJ. O próximo presidente também deve indicar ministro para o STJ. Então, a ala do direito que Bolsonaro deve indicar são pessoas que o seu entendimento acham que o Dirceu deveria voltar a ser preso. Já o Lula... A galera que o Lula vai indicar acha que o Dirceu não merece ser preso. Algo muito assim estranho. Um desses relatos foi feito pelo ex-ministro petista durante o jantar com um grupo de empresários e advogados em São Paulo. Jantar. Empresário e advogados em São Paulo. Bom, eu acho que o Gadelha deve estar com vergonha de falar, mas tá com aquele cheirinho, que deve ter sido algum bate-bola, Um happy hour com a turma do grupo Prerrogativas. Mas vamos continuar. E aí eu acho que tem tudo a ver com essa notícia do Dirceu. Vocês devem estar acompanhando, porque está em todos os locais, a questão que envolve o piso da enfermagem. E veja só, até o presente momento, a votação aí está no 5-2. E quem foram as 2 pessoas que votaram pro piso, acontecer, votam contra a suspensão da lei? Quem votou contra a suspensão da lei? Apenas os indicados de Bolsonaro. Bom, ruim, certo, errado, não sei. A única coisa que dá para falar é que assim você consegue realmente ver que as pessoas que Bolsonaro vem indicando para determinados cargos vem tendo assim uma atuação que destoa das demais. Isso para alguns pode ser bom, para outros pode ser ruim. Randolfo Rodrigues, por exemplo, odeia o trabalho do Augusto Aras. Aí fica a critério de cada um, julgar em âmbito do direito. Nem vou ler o que a Elisa falou. Vamos continuar aqui. Ainda no âmbito da justiça, e aqui já puxando para a eleição,
Só manchete, pra vocês sentirem um drama. Advogados de Lula entraram com 76 ações no TSE. 76. 76. Se o Lula realmente estivesse liderando assim com uma folga tão grande, não estivesse preocupado, será que o Lula estaria trabalhando, a campanha do Lula estaria trabalhando de forma tão ativa, né? Perante a justiça? Dessas ações eu tô em algumas. Mas beleza, vida que segue, é do jogo. Acho que o Lula tá meio preocupado, não? Acho que tá muito preocupado, muito preocupado. A gente vai falar, ontem a gente falou rapidinho de um, a gente volta a falar hoje. E tá aqui, ó. O Thiago Brasil, o Thiago do Lula, fala o seguinte, urgente, em pleno domingo, o TSE acaba de proibir Bolsonaro de usar imagens do 7 de setembro em qualquer peça de campanha eleitoral. Além disso, trechos da transmissão da TV Brasil devem ser retirados do ar imediatamente. Levou investida gigante. Chora mais, Bolsonaro. A turma do PT é tão engraçada que eles não conseguem perceber que essa ação de querer proibir Bolsonaro de utilizar as imagens, assim, ainda que seja proibido, Bolsonaro já venceu. Primeiro porque escancara o desespero dos petistas. Segundo, olha o que o clã fala. A proibição da informação gera mais engajamento. É tipo pedir direito ao esquecimento. Graças a Deus, nossos inimigos são uns completos bocós. Mas a pergunta que fica, por que o número das pesquisas, 15 pontos percentuais na frente, está tão preocupado? Que desespero é esse? Só para falar em termos de repercussão, eu não olho quantas visualizações eu pego no dia, porque isso me dá ansiedade. Eu não olho mesmo. Mas eu tenho certeza que deve ter pegado um número ontem considerável, no vídeo de ontem. Mas indo lá pro Twitter, o Leandro Ruschel, ele postou a propaganda de Bolsonaro do dia 7. Bateu 36 mil curtidas. Só pegando uma pessoa, porque esse número tava na minha cabeça. Quando eu vi, tinha 36 mil curtidas. O vídeo tinha 283 mil visualizações. E a legenda era mais ou menos o seguinte. Por que não querem que as pessoas vejam essa campanha? Ou falam assim, essa campanha está sendo proibida. O Silvio Navarro, tá lá na Rede TV, junto com a Amanda, o compartilhamento dele em cima do Leandro Ruschel pegou mais de 26.600 curtidas. Tô falando de 2 pessoas. Perfis de pessoas comuns. Teve lá Família Brasil, Direita, Fight. Eu vi até o Carlos Bolsonaro deixando um comentário. Tinha mais de 15 mil comentários em uma foto. O PT não consegue entender. Não consegue entender. Quando você tenta esconder uma coisa, proibir uma coisa, o que é que isso gera? Interesse, curiosidade. O que é que o PT quer proibir? O que é que o Lula quer esconder? Dia após dia, as coisas estão cada vez piores para o Lula. Eles realmente, assim, eles estão completamente perdidos. Completamente perdidos. E só para fechar, quem assiste aí o vídeo de forma mais frequente, eu não vou lembrar o dia, mas sei que foi no final da semana passada, trouxemos uma matéria aqui, sendo no bastidor, falando da insatisfação da campanha do Lula com o jurídico, achando que as ações que estão sendo tomadas não estão trazendo realmente resultados reais. Aí tava lá mexendo lá com o Eugênio Aragão. Vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Ainda sobre o 7 de setembro, e falando do judiciário, quem sou eu para comentar sobre a justiça? Mas temos aqui o Francisco Rezec, um ex-ministro do Supremo Tribunal. Esse aqui eu acho que deve entender um pouco mais, pelo menos muito mais do que eu sobre direito. E aí os jornalistas militantes do UOL tentaram tirar um comentário dele contra Bolsonaro. Porém, receberam a resposta que eles não queriam. Escuta só. Ministro, o senhor tem toda a razão. Mas o senhor vê um crime? Eu só queria claramente isso. O crime o senhor não... Respondendo com sim ou não a sua pergunta, se eu vi algum crime eleitoral, não vi. Não viu crime eleitoral sendo cometido ontem? Ministro, o senhor tem toda a razão. Chora militante. Chora militante. Chora. E vamos avançar. Sobre o sair do armário, mais um líder aqui evangélico, Josué Valandro Júnior, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Tá lá, faz um vídeo. Vou postar aqui logo o vídeo pra vocês. Melhor do que comentar em cima. Dá logo aqui play. Só que isso aqui.
Faça o que você quiser, mas eu estou dando a minha opinião. A minha opinião é que você tem que se posicionar. Você tem que lutar por cada voto. Você tem que fazer o seu melhor. Pelo Bolsonaro não. Eu estou nem aí pro Bolsonaro, estou aí por mim. Estou aí pela igreja. Estou lutando pelo Bolsonaro. Ele simplesmente é a pessoa que Deus levantou para defender as coisas que eu preciso que aconteçam. O respeito à igreja. Ponto final. Faça o que você quiser, mas eu estou dando a minha opinião. Aí repete. Quem é que está declarando apoio pro Lula? Artistas. Falando pra mesma plateia. De jovem. Não tá nem pra nada. Quem é que vem declarando apoio pra Bolsonaro? Você vê aí, né? Várias pessoas em posição de liderança, às vezes, que falam com a plateia, que a mensagem realmente reverbera, faz a mensagem crescer. Quem sabe a pessoa, ela não só incorpora, fala, pô, realmente é votar em Bolsonaro, como ela tenta trazer mais e mais votos. A Tsuki diz, traduzindo, cristãos, você não precisa amar um político, apenas escolha aquele que mais se aproxima dos seus valores e os defenda. Essa é a tática mais acertada que estou vendo entre pastores. Cara, você não precisa amar Bolsonaro, é só olhar os nossos valores cristãos e as opções que temos aí. Acho que que mais incorpora os nossos valores é Bolsonaro, assim, de disparado. Aí você vê, a turma da democracia, a turma do Lula, mesmo tendo todo o Rock in Rio para eles, a Maria Rita colocou um Brasil de vermelho. Teve lá um artista, nem quem foi, botou pra tocar a música do Lula. Teve outra lá que fez o L. Teve outra lá que elogiou a Janja. Saiu matéria sobre a Janja no Globo, na Veja e na Folha de São Paulo, que eu vi. Não sei se outros veículos saíram, mas pelo menos na Globo, na Folha e na Veja, saiu matéria sobre a participação da Janja no Rock in Rio. E mesmo, né, com a participação massiva, um controle total. Olha a Folha de São Paulo. Rock in Rio. Malvino Salvador diz que não é bolsonarista. Sou contra Lula. Pronto, saiu uma matéria, de uma pessoa que estava no Rock in Rio e está contra o Lula. O cara não é nem pró-Bolsonaro, o cara só está contra o Lula. Foi o suficiente para Paula Lavigne falar o seguinte: ser contra Lula agora é ser bolsonarista, sim. Você acha que ela tá falando isso daí apenas porque ela quer destruir o Malvino Salvador? Ou porque eles estão com raiva? Porque eles não detêm o monopólio? Eu acho que isso aqui, na verdade, tem muito mais a ver com Ciro Gomes. Se você tá contra Lula, você está contra Bolsonaro. É o que eles estão tentando emplacar para destruir o Ciro Gomes em nome de buscar o voto útil. Mesmo a turma do PT... Bom, a turma do PT parece que não tá mais naquele discurso único que o eleitor do Ciro Gomes vota no Lula. Parece que as coisas não estão mais assim. Mas antes de falar sobre isso, só para colocar aqui um extra, né? A Cuba, o país, né? Cuba, que Lula ama seus aliados históricos. A ditadura interrompeu um show de música por uma canção crítica. O pessoal de segurança da estatal Casa de la Música, de Galeano, terminou abruptamente o concerto brindado pelo cantor Emílio Frias, que estava prestes a apresentar sua nova faixa, Câmbio. Não me chamem mais e me tirem de todos os lugares. Onde eles não vão poder me tirar é do coração de todos os cubanos. E aí, censura, na veia. Esses aí são os grandes aliados do Lula. E aí, olha só. Ainda falando de apoio saindo do armário. Antes de falar do Ciro Gomes. Saiu notícia aí agora que Pablo Marçal disse que vai apoiar a candidatura de Bolsonaro à presidência. Muita gente falando, pô, é bacana. Pablo Marçal aí tinha 4 milhões de apoiadores, intenções de voto. Se conseguir transferir ao Bolsonaro vai ser ótimo, vai ser sensacional. Beleza, não discordo. Eu só espero, de coração, o seguinte, que é, se a direita quiser usar esse cara, que use, mas lembrando quem ele é. Porque ontem mesmo eu vi um vídeo, né, questionando ele sobre o que ele já falou sobre Bolsonaro no passado. Inclusive uma fala dele no Antagonista. E ele jurava de pergunta que ele nunca falou absurdos que ele já tinha dito sobre Bolsonaro. Acho que espero que as pessoas não esqueçam que ele é um marqueteiro, que é um cara que só pensa nele, que tem um projeto político próprio e que, assim, ele pode ser mais à direita, mas apoiador de Bolsonaro é uma coisa que ele não é. Espero que a direita não abrace mais uma pessoa só porque falou que agora apoia Bolsonaro, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, os votos dele são muito bem-vindos. E aí esse comentário. Esse daqui tem um peso muito grande,
Augusto de Arruda Botelho. É uma espécie de herdeiro do Márcio Tomás Bastos. Ele fala o seguinte: entendo e respeito quem vota no Ciro. Eu não entendo e não respeito quem vota no Ciro e no segundo turno vai votar no Bolsonaro. Tem pessoas que votam no Ciro e que vão votar em Bolsonaro? É sério isso? É sério isso? A imprensa em nenhum momento cogitou essa possibilidade? Davam como certo aí que os eleitores do Ciro iam votar no Lula? Eu acho complicado. E quando vem esse tipo de comentário, né, batendo forte, eu não entendo, eu não respeito. Bom, a gente sabe que a esquerda não respeita ninguém. Por eles, ele dizimava os opositores. Agora, esse tipo de comentário, eu acho que vai continuar afastando cada vez mais eleitores. E se o Lula quer vencer, ele precisa de votos. O Texugo fala o seguinte: um dos responsáveis pela implementação da audiência de custódia no Brasil está desesperado. Mas, Augusto, o Lula não ganhava deitado e sossegado no primeiro turno? O que será que mudou, hein? O que será que mudou? Aí o Ciro Gomes aparece em vídeo falando algumas verdades sobre o Lula. Inventou esse negócio de nós contra eles, estigmatizando os adversários com maior desonestidade, violência e truculência na política brasileira. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é cria da cultura de ódio do Lula e do PT. Não é não, Marina Silva? Todo mundo no Brasil, Lula, sabe o que é que você fez de desonesto, de cruel, de mentiroso, de odiento que o PT fez com sua ordem contra a Marina Silva. Não, é Luiz Helena? O que é que o Lula fez de violência política, de cultura de ódio, de mentira, de cangaceirismo, enquanto ele faz essa conversa mole de Lulinha Paz e Amor, financia o gabinete de ódio mais picareta, mais desonesto de toda a história do Brasil. Portanto, Lula, você pode enganar aí algumas pessoas, mas este aqui que lhe conhece de perto não vai deixar você passar assim. Vamos fazer o amor. O que eu tô percebendo é que quanto mais os petistas atacam o Ciro Gomes, que é um cara de esquerda, mais ele tá falando verdades sobre o Lula. Eu tô achando que vai ser um tremendo fracasso a eleição pro Lula. É capaz do Ciro Gomes, eu não acho que o Ciro Gomes vai tirar o Lula, né? Quem sabe? E no final dos dias vão colocar a culpa do Janones. Vão falar que a culpa da derrota foi do Janones. Pode anotar aí pra você ver. Uma coisa também que eu realmente não tenho a resposta, que é o seguinte, ó. Ciro Gomes, assim, todos os candidatos, eu até tuitei isso. Todos os candidatos, com exceção de Bolsonaro, são de esquerda. Todos. A Globo escolheu o Lula, a Globo e o Benchimol escolheu o Lula porque eles quiseram. Eles escolheram porque eles quiseram. O Benchimol da XP podia estar apoiando qualquer pessoa. Ele está apoiando o Lula porque ele quer. A Globo está apoiando o Lula porque ela quer, não é por falta de opção. Podia apoiar o Ciro, podia apoiar a Simone Tebet, podia apoiar a Soraya Tronic. Estão apoiando o Lula porque eles querem. E o Ciro está falando algumas verdades. Aí o Ciro falou aí sobre a violência petista. A Globo teve a cara de pau de soltar a seguinte nota: deputado bolsonarista acusa torcedores de violência política no Paraná e torcida organizada contesta a versão. Felipe Barros colocou o vídeo. Tem um vídeo disponibilizado. Tem vídeo da câmera de segurança da região. O sobrinho dele apanhando. O tio dele apanhando. O pai dele apanhando. E a Globo está aqui tentando ajudar a torcida organizada que é composta por eleitores do Lula. A Globo está tentando ajudar os lulistas que agrediram a equipe do Felipe Barros. O Felipe Barros é o seguinte, ó, não tem versão, tem os fatos, tudo gravado, imagens já publicadas. Lamentável e revoltante vocês passarem pano para a agressão física do meu tio, do meu sobrinho, da minha assessora, que inclui uma mulher, né, que foi agredida por estar filmando. Antes, fizesse pelo menos igual a CNN. Deu repercussão, mais ou menos. Mas o que eu falo é o seguinte, ó. Deputado diz que a equipe... Não é que ele diz, minha filha. Tem um vídeo, tá lá, mostrando. Pelo menos tá melhor do que a Globo, né?
está tentando defender a torcida organizada do Lula. A Globo realmente... Eu acho que grande parte do Brasil ia ficar muito feliz se a concessão da Globo fosse cassada. Se não for renovada a concessão da Globo, talvez seja uma das melhores coisas que vai acontecer na história dessa nação. Sabe? Realmente fechar. A Globo é uma das piores coisas que aconteceram nesse país. O que a Globo vem fazendo nos últimos anos realmente é uma destruição da mente e do coração e da alma de grande parte dos brasileiros. E aqui, ó, o candidato da Globo, Lulinha, paz e amor. De paz e amor não tem nada. Olha o que ele disse. E eu acho que essa fala aqui do Lula é digna de ser contestada judicialmente. Estamos vendo a briga que está acontecendo no Chile, e aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito, e eu acho que vocês podem ficar certos que nós estaremos juntos nessa luta. Sem luta a gente não consegue nada, não existe possibilidade do movimento dos trabalhadores ter alguma conquista se não lutarem muito. Pronto. Bolsonaro é o responsável pelo impeachment da Dilma agora. Agora é Bolsonaro. O Alckmin, que os petistas acusavam de ser golpista, de ter apoiado o impeachment da Dilma, agora não. Agora a responsabilidade de Bolsonaro e o Alckmin é o santo, né? É homem santo. Homem santo. Senta pra merendar com os petistas em 4 horas da tarde, tomando todinho, todos juntos. Que é lindo, sensacional. Esse daí é o Lulinha Paz e Amor, que a Globo jura de pé junto, né? E vamos continuar. Vamos na fã de eleição. Notícias que acho que vai deixar vocês assim relativamente empolgados. Primeiro aqui mostra uma coisa aqui, só para deixar mais escancarado que todo mundo já sabe. Nova rodada de pesquisas traz cenário eleitoral a 3 semanas do primeiro turno. Confira a agenda. Eu tenho certeza que tem aí pelo menos 10 institutos de pesquisa, mas 10 que vão lançar alguma pesquisa ao longo da semana. Pelo menos 10 diferentes. Mas para a Globo só existe IPEC, Quest e Datafolha. Divulgam novas sondagens nacionais. Disputas para governador e senado terão novos dados no Piauí, em Pernambuco, Ceará e na Bahia. Nem outro instituto presta para a Globo. Bom, a gente sabe que o IPEC a Globo paga, a Datafolha a Globo vem pagando. E a Quest é do Filipinho. O Filipinho que já participou das campanhas do PT, então é do bom. Essa é da boa. Assim, não fazem questão nenhuma de esconder a tendência. São as únicas pesquisas que a Globo confia. Aí veja só. O Ciro Nogueira ontem de manhã, veio para o Twitter falar o seguinte: Datafolha, só para avisar, viramos em Minas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E ele ainda fala o seguinte depois: apita o jogo, juiz. Termina, acabou. Na beira do gramado, o desespero do PT pedindo o fim da partida antes da hora. Só que não, o jogo virou. E a torcida é nossa, podem vaiar e gritar. O desespero bateu porque Bolsonaro presidente pelo bem do Brasil. Né? Vai estar em Bolsonaro em primeiro lugar. Na boa, mas muito na boa mesmo. Eu não consigo entender como em Minas Gerais o Zema, que é um cara inclusive do Novo, é um cara mais à direita no espectro, está com ampla vantagem perante o Calil e o Lula está na frente. Isso não faz nenhum sentido. Mas nenhum, zero sentido. Algumas pesquisas já mostravam a liderança de Bolsonaro em Minas Gerais. Agora sim, o Ciro aí dá a entender que tem pesquisas internas do PL. E aí, só para reafirmar, quem já falou várias vezes, o Sudeste, extremamente importante, é o maior, em termos de região, é o maior colégio eleitoral, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, depois Minas, depois o Rio de Janeiro, e o 4º lugar é a Bahia, a gente já fala da Bahia. Então, assim, é um grande reduto de votos. E estão falando que onde a eleição será decidida se Bolsonaro está na frente de São Paulo. Segundo a Datafolha, não. E também está na frente de Minas Gerais
e Cláudio Castro está crescendo e com ampla vantagem em comparação ao Marcelo Freixo, eu acho que Bolsonaro vai ter uma grande vitória no Sudeste, que como consequência, talvez dê para ele a eleição ainda no primeiro turno. E aí, olha só, o PT está tão confortável na liderança, mas tão confortável, que do dinheiro do Lula, o dinheiro do Lula está sendo enviado para outras pessoas para promover o Lula. Tá sem dinheiro para me ajudar? Não tem problema, eu pago para você me ajudar. PT manda quase R$1 milhão para estados reforçarem campanha de Lula. Teu dinheiro acabou, irmão? Não tem problema, eu pago o seu santinho. O importante é você me divulgar. Favorito, Datafolha e não erra. A campanha do Lula transferiu nas últimas semanas quase R$1 milhão do seu próprio caixa para ao menos 23 diretórios regionais do PT. A orientação do partido é de que os diretórios regionais usem esses recursos para unificar as campanhas aliadas a governador, senador e deputados nos estados, né, a de Lula. Coloca aí, pô, o santinho, pelo amor de... Imprime aí umas faixas, divulga o Lula, pelo amor de Deus, ajuda que Bolsonaro disparou, ajuda. Só que, por mais que o Lula esteja enviando dinheiro, não significa que o cara vai imprimir santinho, né? Colar a imagem no Lula, depender da região, não é muito bom, né? A própria matéria do Estadão fala sobre isso, que é o seguinte: o Lula cobra aliados de outras siglas a divulgarem sua campanha nos estados. Primeiro, se o Lula realmente fosse um cara porreta, que ajuda, que atrai votos, ele não precisa nem pedir. Se o cara realmente, o Lula estivesse realmente na frente, disparado, ele ia ter que estar, sabe, mediando conflitos. Não, cara, assim ele fala, cara, não fica triste não, todo mundo pode apoiar, quem quiser apoiar pode apoiar, ou então tentar intervir aqui e acolá pra acalmar a turma. Mas não, o Lula tá tendo que pagar pra ser divulgado. O Lula tem que pagar. Tirar da campanha dele, não, faz aí um santinho com minha cara. A campanha de Lula quer que candidatos a governos estaduais de outros partidos que são apoiados pelo petista distribuam os materiais de campanha do presidenciável em as eleitorais. O Lula tá apoiando, mas os caras não tá contento. E aí cito o exemplo do Pará e do Espírito Santo, onde Lula pode ter problemas. E esses locais, Lula pode ter algum problema, por quê? O Renato Casagrande, que é do PSB, tem apoio do PDT do Ciro Gomes. Será que também é por isso que o Lula tá batendo o Ciro Gomes para tentar unificar as campanhas ao governo dos estados para apoiá-lo? E no Pará, né? Na verdade, o Casagrande também tem apoio da Simone Tebet. O Helder Barbalho, por outro lado, ele conta com o apoio do PP, que é o partido aliado de Bolsonaro. E aí, né? Tá difícil. E o Helder Barbalho é do MDB, né? Que é o partido da Simone Tebet. Então, em tese, tem que apoiá-la. Aí, veja só. Quarto maior colégio eleitoral do país, com mais de 11 mil eleitores. Minha Bahia. Com vice de Ciro, PDT consolida oposição ao PT na Bahia em prol de ACM Neto. Eu acho que esse ano Bolsonaro, assim, ó, já era esperado que o Lula levasse no Nordeste. O problema é, quem diz isso é o próprio Murilo da Paraná Pesquisa, já repeti várias vezes. O Lula, ele tinha que impedir um crescimento de Bolsonaro. Bolsonaro crescer 20% no Piauí, às vezes é, sei lá, 5% na Bahia. Eu não lembro a quantidade de eleitores no Piauí, mas a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país. Tem estado no Nordeste com menos de 2 milhões de eleitores. Menos de 2 milhões de eleitores. Menos de 2 milhões. A Bahia tem 11. Aí tu já pensou que a candidatura, que tá um pouco mais à frente, que é a do ACM, um pouco não, né? Tá bem mais à frente, tá contra o PT, oposição ao PT, dando porrada no PT. Será que isso daqui também vai resvalar no Lula? Será que o Lula está com um problema grande na Bahia? Só lamento. Eu acho que vai dar Bolsonaro no primeiro turno. Aí vem a Folha de São Paulo. Lula sobe e Bolsonaro cai.
em busca por imagens, mostra levantamento. Aqui eu vou falar apenas como achismo. Em termos de pesquisa e pesquisa por imagem, estão pesquisando mais imagens do Lula. Eu acho que isso é ruim pro Lula. Por quê? Por que eu acho isso? Eu acho que conforme a campanha está se aproximando, é público e notório, a imprensa fala sobre isso, todo mundo fala sobre isso, que os apoiadores de Bolsonaro, eles são, sabe, mais organizados, eles são mais ativos. Eu acho que se as imagens do Lula estão sendo procuradas, são pessoas que estão indo atrás de imagens do Lula para fazer, né, algum tipo de montagem, para destacar alguns pontos do histórico do Lula, do histórico do PT, do histórico dos escândalos de corrupção. Então as pessoas pegam uma coisa aqui, pegam uma coisa lá, pegam uma coisa aqui, pegam uma coisa colar. E a campanha do Lula aí tá cada vez mais cansada, sem apoio. Eu continuo sem ver, assim, apoio... Assim, o Lula tem um apoio nas redes sociais, mas você não consegue comparar com a turma de Bolsonaro. Com a proatividade de pessoas comuns. As coisas do PT você consegue ver, normalmente é tudo muito bem feito, sabe? Não é, a galera não faz o meme, a galera faz a arte original, porque tem um desenhista, o cara pega lá, né, abre o Photoshop, desenha e faz isso, você fala, meu Deus, é tão bom que não tem nem graça de compartilhar. Não tem, o pessoal diz, na esquerda não sabe fazer meme. Posso estar errado, mas é uma coisa que eu acho, a partir dessas pesquisas. Aí, veja só. O Lauro Jardim tá querendo fazer pouco. Por quê? As dezenas de doações de até R$1 para a campanha de Bolsonaro. A conta da campanha de Bolsonaro recebeu 1.023 doações de apoiadores para custear os gastos eleitorais. Mas o número chama atenção. 14% não passam de magros R$10. O Vili Meio fala o seguinte, isso daí são doações do povo. Lauro Jardim faz piada com as doações de pessoas comuns à campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. São doações pequenas, mas certamente de coração de quem acredita em um Brasil melhor. Garanto que se a plantação de girassol se mobilizar, vai dar ruim. E esse dinheirinho, gente, pode ser pouco. Mas sabe aquele pouco que completa, que faz a diferença? Que tem aquela energia boa, fala, vai dar certo. Deus tá botando a mão. Ainda mais com a Globo fazendo piada, fazendo pouco. Tentando, sabe, aquele risinho de deboche. Deixa ele. Quem tá precisando de dinheiro é o Lula, né? Pra pagar santinho pros outros. Ainda sobre o PT. E eu acho que as coisas estão dando ruim. No vídeo de ontem, comentamos como o estado de São Paulo vem sendo um problema. Após a pesquisa da Quest, onde coloca o Lula e Bolsonaro empatados, o Guilherme Amado veio a público. Isso foi até o Vili Meio que postou ontem. Será que isso aqui foi a senha? Porque logo que sai essa pesquisa, o Guilherme Amado vem a público falar que o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Tem várias pessoas que não estão de braços cruzados. Por quê? Porque o Bolsonaro está crescendo. Está crescendo. E aí o estado de São Paulo, Tarcísio, na pesquisa do Paraná Pesquisas, está basicamente 5 pontos atrás do Haddad. A diferença no passado era de mais de 20 pontos. E agora isso aqui. Quem diz é a Globo. O próprio Lauro Jardim. A estratégia da campanha de Haddad de olho no eleitor de Rodrigo Garcia. A campanha de Haddad foi toda estruturada para bater em Rodrigo Garcia. A campanha do Haddad achava que o adversário seria o Rodrigo Garcia. Ia bater nele. Só que terá que mudar de alvo. A conclusão ali é a candidatura do Tucano. Morreu. Chegou ao fim, acabou. Olha, agora que caiu a ficha, Rodriguinho 6%. O adversário, olha que palavra sensacional, é o ascendente bolsonarista Tarcísio de Freitas. Ascendente, tá crescendo. Hoje no PT, há um debate sobre a intenção das pancadas que podem ser dadas em Garcia. O que se quer é achar o ponto correto de fustigá-lo, mas não a ponto de afugentar os eleitores do Tucano no segundo turno. É tipo Deltan Dallagnol. Temos que nos afastar do Bozo sem perder o apoio dos eleitores do Bozo. Ou seja, o Haddad em São Paulo já virou, ó, esquece o Garcia, acabou, temos que ir para o Tarcísio. Ontem, a Folha de São Paulo soltou uma nota falando que o Márcio França não está preocupado com o crescimento do Marcos Pontes. Não está preocupado. Quem tem que se explicar, errado está. Aí veja só,
Ainda sobre o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país com mais de 33 milhões de eleitores. 22% de todos os votos do Brasil estão em São Paulo. Mais de um quinto dos votos é só o estado de São Paulo. Alckmin deve concentrar compromissos em... Cadê, senhor? São Paulo. E estados próximos. Próximo que é o Sudeste? A região-chave, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estados próximos? O plano de fazer com que Alckmin percorra os estados pelos quais o Lula não passará, cobrindo assim o país todo, tem perdido força. Ou seja, o Lula já desistiu do Brasil inteiro. Não vai fazendo campanha no Brasil inteiro, porque o Lula não liga pro Brasil. O Lula não liga pro Brasil, tá nem aí. Ele quer vencer. Porque tem o poder nas mãos. Para a ideia que o vice, no caso o Alckmin, concentre sua atuação em São Paulo. Mas por que concentrar em São Paulo? O Lula tava na frente, o Datafolha falou, vence, com mão nas costas, primeiro lugar disparado. Agora vai pegar o Alckmin, que em tese deveria ter uma base aí por todos os seus anos à frente do governo de estado, prefeitos, etc, para ver se consegue ajudar o Lula. Estão tentando conter, para ver se consegue um próximo de um empate em São Paulo. Não vão conseguir, até porque o próprio PT falou, né, que estão com medo do sentimento de melhora econômica, que está no ar, já está presente e que tem uma tendência de realmente brotar lá em outubro. Ou seja, em um possível segundo turno. Por isso que eles querem faturar a eleição do primeiro turno de qualquer jeito. Só que não para por aí. A Folha de São Paulo, ela meio que vinha assim, deixando o Tarcísio de lado. Falando, não é boa, eu leio a Folha de São Paulo todo dia. Tinha até matérias elogiosas ao Tarcísio. Eu até ficava assim, rapaz, a Folha de São Paulo tá elogiando o Tarcísio. E aí você para e lembra o que a Globo falou, né? Não, que a campanha do Haddad estava mirando no Rodrigo Garcia. Você fala, não, então faz sentido. É por isso que a Folha de São Paulo não estava batendo no Tarcísio. Porque o adversário era o Rodrigo Garcia. E aí, eu não lembro mesmo. Eu me deparo com isso aqui, ó. Gestão Tarcísio teve disparada de obras sem licitação, atraso e... adoro esse final. Indício. Indício de irregularidade, viu? Não consegue chamar de ladrão. Tem um indício de irregularidade. Tem que investigar. Que é pra ver se o Randolfo Rodrigues, né, já judicializa, pra ver se a justiça vai atrás do Tarcísio agora. Eu acho que o PT está demonstrando um desespero exacerbado. E a Folha de São Paulo, que vem atuando como quase um braço auxiliar do PT, deixando isso bem claro. Eu acho que o desespero bateu e acho que Bolsonaro em São Paulo vai fazer barba, cabelo e bigode. Mas elegeu uma ampla bancada de deputados estaduais, deputados federais, o Tarcísio, o Marcos Pontes e vencer de lavada. Falando do Tarcísio, mas deu um atropelo nos lulistas da Globo. Cadê? Eu não baixei esse vídeo. Vou ter que ir atrás no Twitter. Pera aí que eu acho fácil. Nem vou dar pause. Vai dar certo. Cliquei no vídeo errado. Cadê? Calma. Aqui. O Bolsonaro ele negou enfaticamente as orientações da Organização Mundial da Saúde em relação à pandemia, atrasou o início da vacinação, só começou, inclusive, depois que o governo de São Paulo fechou o contrato com o fornecedor da China. Como é que você sente, tendo feito parte de um governo que foi considerado negacionista na saúde? Vamos restabelecer a verdade aqui. O primeiro contrato para compra de vacina foi assinado em junho de 2020, foi contrato com a AstraZeneca, que tinha, inclusive, a previsão de transferência de tecnologia para a fabricação de insumo farmacêutico ativo em território nacional. Então, muito antes da vacina ser uma possibilidade, se detectou a possibilidade de fabricar no Fiocruz e se fez esse contrato que veio a AstraZeneca, veio a compra da vacina da Pfizer, veio a compra de outros imunizantes. O Brasil foi um país que adotou uma estratégia de diversificação de imunizantes, um dos poucos países do mundo. Quase 30 bilhões de reais foram investidos em vacina e foram adquiridos quase 600 milhões de doses. Então, inclusive, as doses do competente Instituto Butantan foram adquiridas pelo governo federal e fizeram parte do Plano Nacional de Imunização. Fala o que for, viu? O Tarcísio, na hora de responder, tem a resposta na ponta da língua. Vocês viram o primeiro debate, né? Ele começou dando um enquadro bom, depois acho que ficou um pouco a desejar, ficou um pouco mais calmo. Você acha que tem alguma chance do Haddad? Do Haddad sair vitorioso em um debate contra o Tarcísio? Eu acho que não. Imagina o segundo turno em São Paulo.
Aí a imprensa aliada do Lula, né? E aqui, na verdade, saindo na coluna do Guilherme Amado. Tá até aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Guilherme Amado. Carlos está com ciúme do espaço que Flávio está recebendo na campanha. Além de não estar acompanhando de perto a campanha igual o irmão, Carluxo não é benquisto pela cúpula do PL. Aí o Luiz Paulo colocou essa nota e pergunta, mas será que o Carlos sabe? E o Carlos Bolsonaro respondeu o seguinte, estava com ele há pouco. Como sempre, as fake news do bem estão liberadas, tudo para ajudar um certo ladrão. Meu Deus, a que ponto essa escória chegará? Carlos afirma com todas as letras que estava com o irmão poucas horas. Mas segundo a turma do Guilherme Amado, o Carlos está com inveja do próprio irmão. Querem plantar discórdia a todo custo. Isso daqui, gente, isso aqui tem que dar risada. Campanha de Lula descarta megacomícios. O Balboa falou o seguinte, eu estou pensando seriamente em desistir de colonizar Netuno. E aí a turma começou a fazer as piadas, né? Não sei quem, o André Porciúncula colocou, Porciúncula desiste de comprar Ferrari. Todo mundo falando, né? Assim, o Lula tá desistindo de uma coisa que é impossível. O Lula não conseguiu nenhum megacomício. Nenhum. Zero. Cadê os grandes? Não tem. É um fiasco o tempo inteiro. É só imagem de close, sabe? Fechadinha assim, ó. Que é pra tentar demonstrar que o Lula tem algum tipo de apoio. Não tem. E falando em apoio, isso aqui. Olha o Lula assim na Datafolha. Olha o comício do Lula. Realmente, o Lula desistiu do mega comício pra virar essa piada. Isso daqui, olha aqui também. Tô até mandando um vídeo, ó. A campanha do... a motocicleta do Lula foi isso aqui, ó. Essa é a motocicleta do Lula. Essa é a motocicleta do Lula. Tá mais fácil comprar as motinhas da Hot Wheels. Bota assim, né? Empurra e filma assim, câmera lenta, finge que tem pessoas montadas. Bota os Playmobil sentados em cima da motinha da Hot Wheels. E fala aí, vai Lula, para o Lula. Aí manda a Globo fazer uma edição bacana. Bota os bonequinhos Playmobil de verde pra usar o chroma key, parecer que é ser humano. E fala aqui, ó, tá lotado. Pelo menos passa menos vergonha que isso daqui. Pelo menos passa menos vergonha. O Lula não vai fazer mega comício. Ele não consegue. Nunca conseguiu. E vamos continuar falando dele. E coisas sérias. Esquerda. A esquerda brasileira, que pensa da mesma forma que a esquerda internacional, que você vê o que está acontecendo também na América Latina, as políticas que estão sendo propostas pelo Boric, as políticas que estão sendo propostas pelo Gustavo Petro na Argentina, na Colômbia, pelo amor de Deus, na Colômbia. Na Argentina é o Fernandes que ainda não está se movendo tanto nessa direção aí, principalmente na questão de drogas. Mas veja só, um consórcio internacional de ONGs, né, institutos, adere a manifesto por nova política de drogas no Brasil. E daí, Mônica Bergamo? Essa nota, óbvio que ia ser na coluna da Mônica Bergamo. E daí? Quem determina a direção do Brasil são os brasileiros. Ela, assim, a turma da esquerda quer rifar a todo custo a soberania nacional. A turma da esquerda acha que o povo não tem direito de falar o que eles concordam, o que eles acham melhor para o Brasil. Não, o povo não tem direito não. Quem sabe é a ONU, quem sabe é o OMS. Não, quem sabe agora são as ONGs de esquerda internacionais. Essas sabem melhor do que tudo. O Consórcio Internacional sobre Política de Drogas, integrado por 192 ONGs de diversos países e entidades brasileiras, como a Coalizão Negra por Direitos e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, estão entre os signatários de um manifesto que pede uma nova política antiproibicionista para as drogas no Brasil. Ou seja, eles querem que legalize. Ou seja, contra a proibição. Você quer legalizar. Bem simples e direta. Você acha que o Lula é a favor ou contra isso daqui? Todos os aliados do Lula são a favor. Menos ele. Pelo menos no âmbito das ONGs. Só ele é contra. Para, né? Para. Aí vamos lá. A turma do MST, esse ano, pra gente falar aqui um pouco do Legislativo, tá com vários candidatos. Vários. A maioria estão pelo PT, acho que também tem alguns no PSOL. A maioria, lavados estão no PT. Tá lá, ó, tentando montar uma bancada. Ontem um jornalista do UOL, não vou falar o nome, ele fez uma lista para ajudar a divulgar os candidatos comprometidos
com as pautas climáticas. Basicamente, todos os candidatos do MST estão preocupados com a pauta climática. Que vocês sabem que a pauta climática vem se tornando uma pedra no sapato do agronegócio. E o MST é a favor da pauta que é contra o agronegócio. Em grande parte, né, do agronegócio, que segundo Lula é fascista e direitista. Muito suspeito, muito suspeito. Olha só. No dia de ontem, o Lula se encontrou com a Marina, que foi levar propostas para o Lula. Uma das propostas da Marina, já batemos muito na tecla, ela quer pegar uma autarquia que já existe, uma agência reguladora que já existe, que lida com questões nucleares, para começar também a analisar emissões de carbono. Para, inclusive, uma autarquia que cuida sobre emissões tóxicas, ou seja, vai tentar transformar a questão do carbono em uma questão tóxica. Logo, é quase um veneno para a vida do ser humano na Terra. Aí o Lula fala: hoje é meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com Marina. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por 2 horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. Tá bom. O Arthur fala o seguinte, ó. Lula foi aconselhado a procurar os evangélicos. Resolveu falar com a Marina, a evangélica do Meu Corpo, Minhas Regras. O motivo desse encontro foi reafirmar a política Meu Corpo, Minhas Regras, anticristã, e que expropriaria a Amazônia de nós brasileiros. O PT quer ter um selo SG. E aí, olha só. Vou falar sobre SG algumas coisas que saíram no dia de ontem. Mas antes, tem uma postagem que rolou, passou no meu Twitter, eu até DRT. Não quis trazer o nome da pessoa, não por não querer divulgar, mas porque eu discordo do comentário dela, do que ela colocou ali. Que é o seguinte, porque o comentário é uma boa. Tem um projeto de lei 3961/2020, e aqui abre uma discussão boa. Esse projeto foi apresentado pelo Molon. Molon, candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Imagina o Molon sendo eleito. 8 anos, com a canetinha na mão, o Senado, que tem muito mais poder que a Câmara, só são 81, para propor esse tipo de lei. A lei dele não colocou o nome ali. Eu não coloquei o nome da lei, mas já explico o que é. Essa lei do Molon, ela quer decretar um estado de emergência climática no Brasil. Esse é o objetivo da lei. Eu coloquei uns parágrafos dela pra gente ler. Isso aqui foi apresentado em 28 de julho de 2020. Esse projeto, até o momento, ainda se encontra na CMADS, que é a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É uma comissão. Isso daqui são aquelas comissões permanentes que todo ano, não, cada biênio, onde tem eleição para o presidente da Câmara, os partidos também, né, apontam presidentes para as comissões. E é o presidente das comissões que, na maior parte do tempo, vai indicar, por exemplo, quem são os relatores, quem que vai relatar o projeto de lei. Normalmente não é o cara que apresentou a lei. Quem que vai apresentar o relatório, a priori disso aqui, é um deputado chamado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, em tese, a partir de Bolsonaro. Por que eu não quis trazer o nome da pessoa que publicou? Que fala o seguinte, ó. Emergência climática. O projeto de lei vai seguir. Sim, vai seguir, mas vai seguir pra onde? E aí tiveram vários comentários, pessoas falando, aí, o projeto vai ser avançado, vai ser aprovado, o projeto tá sendo aquilo outro. As pessoas na direita, e não só na direita, no Brasil todo, ainda não conseguem entender o processo legislativo, assim, em termos básicos. Como é o projeto? Você apresenta o projeto de lei. O projeto de lei, em geral, ele vai passar pelas comissões pertinentes ao tema. Além das comissões pertinentes ao tema, todos os projetos de lei vão passar pela CCJ, CCJC, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Se o projeto trouxer impactos financeiros, ele vai ter que passar pela CFT, Comissão de Finanças e Tributação, Finanças e Tributo, algo assim do gênero, e mais uma comissão que estiver envolvido. Caso você passa lá no meio ambiente, etc., a CCJ tem a admissibilidade da constitucionalidade, etc., está aprovado, aí pode ir para o plenário e aí pode ser votado. Aqui ainda está no trânsito normal da coisa. Só que veja só, se você tem um controle da CCJ, você já consegue cortar você consegue cortar na CCJ. Só que a CCJ, o projeto já chega com uma certa pressão. Porque imagina, ele veio da Comissão do Meio Ambiente e Direitos Humanos.
E ele foi aprovado nessa comissão. Vamos fingir que ele foi aprovado. Então já chega, olha, foi aprovado lá. Então se a CCJ não conseguir meio que colocar por que constitucionalmente ele não seja um projeto ruim, inadmissível, ele tem a tendência de passar. Mas também o presidente da CCJ pode sentar em cima e não deixar avançar. Só que se ele fizer isso, pode ter retaliação. Quando coloca algum projeto que a turma sabe que é do interesse do presidente da CCJ, né? Vamos pegar o exemplo do presidente da Bia Kicis. Essa aqui é da direita. Não vou votar. Me recuso a votar. Vou entrar aqui com obstrução. Vou travar a CCJ. Então vai ficar aquela batalha o tempo todo. E aí você vem a CMADS, de meio ambiente. Se você tem o presidente da comissão de meio ambiente, você pode fazer a mesma coisa que a CCJ. Você pode sentar em cima. Você pode, cara, não tô nem aí pro menos no Molon. Tô nem aí, irmão. Tô sem pressa. Te vira. Não, pra mim não tem nenhuma emergência climática. Ano que vem, os deputados que forem eleitos, deve ser 1º de fevereiro, eu acho, vai ter uma nova eleição para a presidência da Câmara. Com essa nova eleição, também teremos uma nova eleição para as comissões, isso tanto na Câmara quanto no Senado. Olhem o que está acontecendo no mundo neste exato momento. A pauta verde é inegável. Olhem a importância que a CMADS vai ter. Eu até eu acho que ela vai ser, possivelmente, talvez, a segunda comissão mais importante da casa, só não atrás da CCJ. E aí que vem um ponto. Quem normalmente, as eleições, né, presidente da Câmara, etc., formam os blocos, quem vai estar apoiando cada candidato. O bloco que apoiou o candidato vencedor, vamos pegar o caso lá do Arthur Lira, né, foi o bloco meio governista. O partido com o maior número de filiados escolhe primeiro. Normalmente escolhe a CCJ. Só que quem que escolhe depois? É o outro bloco. Ou seja, a gente está meio que caminhando para uma situação onde eu acho que Bolsonaro vai ser reeleito. Acho que devem apoiar o Lira de novo. Eu acho que isso vai acontecer. O Lira está trabalhando para isso. Acho que vai levar. O Lira aprova. Acho que a CCJ pode até cair na mão dos bolsonaristas. E a Comissão do Meio Ambiente possivelmente pode ser a segunda a ser escolhida. E aí agora? Quer dizer que a esquerda tem na mão? Em tese, sim. Aí que vem vários pontos. Olha a importância de termos bons políticos com boa habilidade, sabe, de movimentação na Câmara, porque essas comissões não é só o presidente, ela tem os membros fixos das comissões. Mesmo que não seja membro fixo, tem pessoas que podem ir lá, pode participar do debate, pode levar pessoas que são especialistas na área, naquele quadro técnico, para tentar ajudar, tentar mostrar como algumas pautas de esquerda são absurdo, assim também como a própria CCJ. Então, olha como a escolha de deputados é importantíssima. O Lula vai com a Marina. Independente do Lula vencer ou não, que não vai vencer, eu acho que a Marina tem a tendência de ser eleita. São Paulo tem lá o seu curral eleitoral, a esquerda vai tentar se juntar em torno do nome dela, dizem que é até puxadora de votos. Além disso daí, a esquerda tem uma bancada ambiental, tem mais de 70 candidatos. Alguém vai entrar, eles vão tentar avançar com essa agenda a todo custo. A todo custo. E esse projeto aqui do Molon fala o seguinte, ó. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o reconhecimento do estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito de estufa no Brasil até 2050 e prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável. Ou seja, vai começar a criar o conjunto de regras. Vamos regulamentar. Compliance. Né? Vamos regulamentar. E nessa regulamentação ainda vai falar quem vai fazer a arbitragem, quem vai julgar, né, que está indo no caminho certo ou errado. Artigo 2. Fica reconhecido em todo o território brasileiro o estado de emergência climática, em razão da mudança, né, corrente, atividade humana, etc. Da emergência. Parágrafo único. O estado de emergência começa na data da publicação da lei. Assim que a lei foi publicada, começou, letra vermelho, e vai vigorar, ou seja, vai durar até quando for necessário, enquanto ações de mitigação e de adaptação se revelarem urgentes e necessárias. Se der 2050 e não conseguir resolver, continua em estado de emergência. Continua em estado de calamidade. Artigo 3. Caberá ao Estado brasileiro empenhar todos os esforços cabíveis e disponíveis para combater essa emergência. Todos os esforços cabíveis e disponíveis. Todos, sem exceção. Quanto não vai se gastar com isso daqui?
Qual caminho isso daqui vai ditar, inclusive para financiamentos? Liberação de crédito para a população. E aqui, para terminar essa lei, aí no artigo 3 tem os parágrafos. Parágrafo 1º. As políticas, programas e planos de desenvolvimento, inclusive as propostas orçamentárias, deverão incorporar ações de resposta à emergência climática. O orçamento, a LDO tem que estar baseada nisso daí. Está colocando obrigatoriedade. E aí que vem o pulo do gato da esquerda. Como a esquerda joga com as regras de um jeitinho assim, você fala, meu Deus, mas como essa galera é esperta. O que foi que aconteceu no Chile? Propuseram a Constituição ativista. Olha esse parágrafo 2º. As ações de resposta à emergência deverão estar ancoradas nos princípios de... Cadê meu mouse? Equidade, autodeterminação e da proteção dos direitos fundamentais. Se você não entendeu, eles vão pegar o Brasil e vão colocar as nossas políticas públicas, assim, ó, qualquer política pública vai ter que ser direcionada para alcançar essas metas e ainda tem que estar ancoradas na equidade, autodeterminação e proteção dos direitos fundamentais. Ou seja, nas pautas identitárias. Equidade. O que é que equidade tem a ver com as emissões? Nada, mas não importa. Autodeterminação. Também, inclusive, os povos originários. E da proteção dos direitos. Quais são os direitos fundamentais? Assim, com única cartada, com a única lei, a esquerda avança com a agenda ambiental e a agenda social, que no fim do dia é o que? É o ESG. E o G é a governança, é você criar essas regras. Olha o Molon. Durante o período de vigência do estado de emergência climática, fica vedado o contingenciamento de quaisquer fundos ou recursos destinados à proteção ambiental, combate ao desmatamento e à mitigação e adaptação à mudança climática. Ou seja, assim, não, mas tem inflação, tá tendo conflito, tá tendo um conflito internacional, precisamos garantir que vai ter comida. Não importa. Não podemos deixar ele gastar o dinheiro. É emergência climática, irmão. Passe fome. Você não vai ter nada, você vai ser feliz. Artigo 4, né? Em tese, fica na obrigação do governo federal elaborar e publicar um plano nacional de resposta. Mas vocês sabem, se for um governo de direita, Bolsonaro, ele publica o que vai fazer, a esquerda vai falar que não é o suficiente, vai judicializar e aí vai cair na mão de quem para arbitrar o que é certo e o que é errado, da justiça brasileira. Você já sabe o caminho que Randolph usa. E aí tem outro ponto ainda. Parágrafo 1º. O plano que trata o caput deste artigo é elaborado com a participação da sociedade civil, tem a participação das ONGs, deverá ser objeto de revisão periódica a cada 5 anos. É o programa aí que vai ser executado, né? Essas diretrizes. E o processo de revisão não poderá levar a uma redução das metas. Você pode revisar, mas sempre para cima. Nunca... Assim, mas estamos vivendo um conflito internacional. Pelo amor de Deus, a gente precisa garantir a nossa agricultura. Não pode? É emergência climática. Tá aí o Lula Marina. A turma do Lula. A turma da esquerda. Olha aí. Olha a importância das comissões. Bons deputados. Que não fiquem só lacrando nas redes sociais. Mitadinha, colocando recorde de vídeo. Olha o tipo de projeto que o Molon apresenta. Cara, é uma coisa assim, que é uma malvadeza sem tamanho. Aí você vê. Olha a turma do Lula. É XP, o site oficial da XP, a turma do Benchimol. Radar ESG. Setor de supermercados. Vale a pena encher o carrinho? Assim, peraí, vocês vão problematizar o supermercado. Embora as empresas de supermercado tenham feito melhorias, embora tenha feito melhoria, tem muito a melhorar, né? Para abordar a segurança alimentar, uso de energia, o capital humano, que nos permite identificar que algum progresso está sendo feito, né? As controvérsias frequentes continuam sendo um desafio chave para o setor. Pronto. A turma do Benchimol está problematizando os supermercados. Os supermercados têm um poder político e econômico considerável no sistema alimentar e uma responsabilidade
inerente de demonstrar boa cidadania corporativa por meio de responsabilidade social corporativa. Dito isso, nossa visão, os supermercados brasileiros poderiam fazer mais para usar seu poder para apoiar a saúde pública. Gente, saúde pública, o cara tá falando de clima. Ao longo da matéria, o cara tá falando de clima, de emissões. O que é que isso tem a ver com saúde pública? O cara tá transformando uma questão ambiental em questão de saúde. Tá impactando na sua vida. Se você muda as regras para os supermercados que vendem comida, você realmente acha que o supermercado ele não vai repassar o custo disso para o cliente? Será que a turma do Lula, lá do XP, da Benchimol, eu me atrapalhei, turma é a mesma coisa. Lula, XP e Benchimol estão juntos, são aliados. A mesma coisa tem, né? Aliado. Benchimol e XP são aliados. O Benchimol falou, enquanto o Lula foi pragmatismo e sensatez. Será que eles não pensam que isso aqui pode encarecer a comida para os brasileiros como um todo? Em um momento que cada vez mais o mundo fala em segurança alimentar, a galera tá querendo problematizar supermercado. Será que isso aqui é hora? Difícil, né? Aí veja. Antes de mostrar o sistema do Brasil. Isso aqui, não sei se é Estados Unidos, eu não fui atrás pra onde ver o que é. Só pra mostrar um exemplo. Esse grupo ele tem na Austrália, mas não sei se aqui foi na Austrália, eu acho que aqui foi no Reino Unido. Rebelião Animal, né? Animal Rebellion é o nome do grupo. Eles estão comemorando, eles fizeram uma ação onde eles entraram em uma central de distribuição de leite. Segundo eles, Animal Rebellion interrompeu outro centro de processamento e distribuição de leite. Sabe qual foi a interrupção que eles fizeram? Aqui, Eles perfuraram os pneus de aproximadamente 50 caminhões, interrompendo totalmente o fornecimento de laticínios deste local. Interrompemos. Não tem leite. O cara diz, olha isso aqui. O governo deve parar de financiar a indústria destrutiva da pecuária e, em vez disso, apoiar os agricultores na transição para uma economia baseada em plantas e vegetais. Aí pega isso e vamos falar do Brasil? Isso aqui é malvadeza. Isso aqui é mal. Isso aqui é mal. Mal. Coisa de malvada. Gente malvada. Plataforma de crédito Liber prepara rating ESG para a cadeia da indústria. Sabe o que é rating? A plataforma de crédito para a cadeia de fornecedores e pontos de venda de grandes indústrias está preparando um rating brasileiro de compromissos ambientais, sociais e de governança, ESG, para a cadeia produtiva, com o objetivo de fechar o ciclo da sustentabilidade na produção. Fornecedores e pontos de venda com melhores ratings serão premiados de duas formas: a atração de mais contratos e acesso a taxas menores de juro nos financiamentos. Sabe o que é rating? É criar um ranking, é criar uma classificação, é colocar critérios que, se você não seguir esse critério, você não vai ter a mesma taxa de juros, você não vai ter a mesma facilidade de financiamento, você não vai conseguir competir com os gigantes. Porque toda vez que você coloca critérios, o pequeno, ele acorda todo dia de manhã para lutar contra 20 leões, 50 rinocerontes e um mastodonte e um tiranossauro rex. É o pequeno. É o pequeno médio empresário no Brasil. Ele luta com um jacaré com a mão limpa. O crocodilo Dandy. O grande, a JBS, por exemplo, tá de boa. Não falta dinheiro. Tem que mudar? Muda. Eu mudo 10, mudo 20, mudo 100 vezes. E quanto mais mudar, melhor. Porque o pequeno vai quebrar. E vai virar um monopólio. Quer ter crédito? Se adapte. Quer ter crédito? Se adapte. Se adapte. Se adapte. E aí tá aí. Não, mas a gente não tá prejudicando, não. Você não tá prejudicando. Não tá não. Você tá dando várias e várias vantagens pro cara que já tem dinheiro, fica cada vez mais e mais competitivo, e o pequeno cada vez tendo mais e mais dificuldade. Você cria um cenário, o cara pega um financiamento, faz um dumping, não, ele baixa o preço, ele vende abaixo, ele tá tendo prejuízo, mas ele sabe que ele aguenta 6 meses de prejuízo e o pequeno aguenta 2. O pequeno quebra, depois ele volta ao preço normal.
E aí, quando ele voltar sozinho no mercado, ele triplica o preço. Isso aqui é um absurdo como as coisas estão acontecendo. É assim, o pessoal tá achando que é lindo. Não, só o SG tem de ser parte viva da cadeia de produção. Queremos que a cadeia mais eficiente e com menor impacto ambiental. Diz o Marcelo. Marcelo aí que deve tomar leite de cabra de manhã. Leite de cabra. Sabe nem o que é vaca, né? Leite de cabra da Angola. Que foi criado aí nas geleiras do Monte Everest. Só pode. O leite já vem gelado já. É inacreditável, né? Ainda deixou o conselho do BNDES. Graças a Deus que deixou, né? Que tava lá, tava no Banco de Desenvolvimento Nacional. Esse aí é a turma da esquerda. É inacreditável as coisas, como estão avançando. O Poder Legislativo brasileiro precisa, assim, meio que dar um basta. Tem que, assim, na hora de criar critério, falar, galera, peraí, tem que começar a falar aqui o que pode e o que não pode. Isso aqui pode achar que não, mas tem a ver também, que é o seguinte, ó. Visa, Mastercard, American Express vão começar a categorizar agora compras por lojas de ferramenta. Quando você comprar no cartão, falando, isso aqui é nessa categoria. Se eles conseguem categorizar ferramentas, daqui a alguns dias, eles também vão conseguir categorizar compra de carne. Emite muito carbono. E aí você tá vendo, ele vai começar a categorizar coisas que na hora que você for pegar um tipo de empréstimo, vai lá, e você não é um bom cidadão. Porque você tá comprando coisas que não são úteis para os olhos da turma do SG, da turma dos iluminados. O cara até brinca, já tô achando que vou começar a colocar alguns caixas eletrônicos, o cara sacar o dinheiro, pegar o dinheiro e comprar com dinheiro em espécie. Mas eles estão tentando desaparecer com dinheiro em espécie já tem um tempo, né? Já tem um tempo. 1h06 e eu não falei notícia positiva de Bolsonaro. Eu vou ficar por aqui, a gente comenta amanhã, porque esse último tema acho que foi bem importante para falar. Olha como as coisas estão avançando no Brasil. Olha como as coisas estão avançando. Que notícia boa, notícia... Vou falar aqui bem rápido. O Brasil tem deflação de 36% em agosto. A menor para no mês em 24 anos. E diz que o Brasil segue avançando, mesmo com o PT sendo contrário à diminuição de impostos que reduz o preço dos combustíveis e alimenta todo brasileiro. Analistas dizem que há chance de deflação recorde no terceiro trimestre, enquanto os Estados Unidos falam em recessão e a Argentina pode bater inflação de 95%. Isso aqui requer mais tempo, não quero explicar isso aqui com pressa. O preço da gasolina na Colômbia está subindo e o Brasil tem Copa América, Black Friday e Natal. Possivelmente vai sobrar vaga de trabalho temporário, ou seja, mais empregos, a economia realmente movimentando, esses novos empregos, mesmo temporários, vão fazer a economia aquecer e vão gerar novos postos permanentes de trabalho. E com isso fico por aqui. Siga o meu trabalho, pode assinar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje, traz um voto pro Jair e eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!